Queridos membros da Paróquia de Alta Floresta, o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 18, assim nos diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus Cristo é aquele que diz que nós não ficaremos sozinhos. E assim ele afirma, pois ao subir aos céus, ele envia o seu Espírito Santo para estar conosco, nos conduzir e guiar até a sua volta. Sim, nós nos reunimos em culto, não em nosso nome, mas em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós queremos assim baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e chegarmos a Deus em oração. Pai amado, gratos te somos, Senhor, pela vida que Tu nos destes. Gratos te somos, Senhor, porque Tu nos lembras que nós não estamos sozinhos, mas o Teu Espírito Santo nos guarda e nos guia. Gratos te somos, Senhor, porque mais uma vez nós nos reunimos em culto a partir dos nossos lares. E assim, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós nos afastamos da Tua vontade, nós nos afastamos do caminho que Tu tens preparado para nós. Perdão, porque muitas vezes, Senhor, nós pecamos em palavras, em ações e em omissões. Perdão, Senhor, te pedimos por cada um dos momentos no qual Tu chamaste o nosso nome e nós não demos ouvido. Sim, Senhor, nós te pedimos, perdoa-nos, limpa-nos e renova-nos, Senhor, para a caminhada contigo. Dá-nos entendimento e sabedoria a partir do Teu Espírito Santo. Sim, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Cristo é aquele que padeceu na cruz e ressuscitou para que cada um de nós tivesse a chance de uma nova vida. Por isso, eu anuncio o perdão dos nossos pecados, não em meu nome, mas em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sim, por tempos de angústia e de incerteza, por muitas falas que não condizem ou expressam a verdade, por nós confiarmos que o nosso Deus nos ouve, nós clamamos a Ele, cantando o hino pelas dores deste mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro. Tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que eleis. Por sabermos que nós não estamos sozinhos, pelos braços abertos e estendidos de Deus, cantamos confiantes o hino Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor
de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Queremos ouvir a leitura bíblica para a mensagem do dia de hoje, baseada na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 e 14, e também no capítulo 5, versos 6 a 11. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tornarem parte de sua glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Querida comunidade, o texto que nós acabamos de ouvir, ele é um texto que está dividido em duas partes, em dois capítulos distintos. Primeira parte, no capítulo 4, dos versos 12 a 14, nos fala do sofrimento que o cristão passa por Cristo como um privilégio. Segunda parte, no capítulo 5, dos versos 6 a 11, nos traz uma referência clássica e até mesmo um apelo à humildade, à confiança, à vigilância e à firmeza. Queremos, assim, entender melhor estas duas partes e o que elas dizem para o nosso viver. O capítulo 4, no verso 12, nos diz que o apóstolo Pedro pede aos irmãos que não se surpreendam com o fogo que surge para os provar. E, além disso, que este fogo não seria um acontecimento estranho, mas algo comum. A palavra no grego, que é utilizada para a palavra que no português nós conhecemos como fogo, traduz a ideia do fogo utilizado para aquecer e reduzir ou moldar os metais. Algo equivalente a moldar, a modificar a força. Pedro, por sua vez, sabia o que aqueles cristãos estavam sofrendo
E também sabia que isso não era diferente dos demais cristãos de outras regiões, e muito menos diferente daquilo que sofreram os primeiros apóstolos. Com isso, Pedro utiliza este termo fogo, para mostrar que crer em Cristo nos tempos bíblicos era assumir um estilo de vida com o risco de morrer. Paulo disse algo semelhante quando afirmou na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 36, que nos diz assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ou seja, uma vida como cristão naquela época era estar certo de que seria perseguido, pois o imperador queria ser adorado como único Senhor e Deus. Mas ao contrário de estar em meio à dor da perseguição, o cristão, muitas vezes, ao invés de reclamar dessas situações, é chamado por Pedro a alegrar-se pelo que está passando. E Pedro assim o diz a partir de alguns argumentos. O seu primeiro argumento é que, sofrendo por Cristo, o cristão está participando dos sofrimentos de Cristo por ele. O amor grandioso demonstrado por Deus ao nos dar o seu Filho para sofrer e morrer na cruz em nosso lugar, nos capacita a fazermos o mesmo pela nossa fé em Cristo e pela pregação do Evangelho a outras pessoas. Precisamos nos lembrar que o alvo da nossa vida como cristãos é sermos parecidos com Jesus e que Deus fará com que todas as coisas contribuam para o cumprimento deste objetivo. Outro argumento de Pedro, para que nos alegremos em meio ao sofrimento por Cristo, é a nossa esperança futura, quando Cristo nos revelar a sua glória. Para Pedro, naquele dia, dia onde nós teremos uma morada eterna com Cristo no céu, todos nós, como cristãos, exultaremos Ele com grande alegria. Mas o texto não para por aí. O cristão ainda pode alegrar-se em meio ao sofrimento por obediência a Cristo, porque pode confirmar que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e que é o Espírito Santo que confirma em seu coração que somos filhos de Deus, que temos convicção da salvação. Nos dias atuais, em nosso país, nós não somos perseguidos da forma como foram os cristãos da igreja primitiva, ou como são aqueles cristãos que se encontram em países onde eles não podem expressar a sua fé livremente. Mas não é por isso que nós não devemos estar alertas para a forma como as pessoas se utilizam e muitas vezes, infelizmente, modificam o Evangelho para pregar ele como lhes convém. E não pensem que apenas ministros religiosos fazem isso. Inclusive, pessoas que não são cristãs utilizam-se do Evangelho para a própria promoção ou para a promoção das suas ideias. E é justamente aqui que entra a segunda parte do nosso texto, no capítulo 5. Nela, Pedro fala sobre o viver de forma humilde como cristãos. E ele não fala que viver em humildade é para alguns ou poucos cristãos. Não, viver em humildade é para todos os cristãos. Todos nós, como cristãos, somos chamados a sermos humildes e assim também chamados a refletir. Até que ponto a minha vida expressa humildade? A palavra humildade precisa de alguns esclarecimentos,
pois, de certa maneira, o seu sentido no dia a dia que nós vivemos não é o mesmo daquele usado na palavra de Deus. Segundo a concepção bíblica, humilde é aquele que está convencido das suas limitações, dos seus pecados e não procura ocultá-los de Deus. Humilde não é aquele que se sente como sábio. Humilde não é aquele que mostra uma ilusão de que não necessita de nada. Não é aquele que se mostra como super-homem, super-herói. Ser humilde é saber da existência de um Deus, é aceitar este Deus e viver a partir da sua graça. Ser humilde é ser instrumento de Deus na construção do seu reino. E então, novamente, nós somos questionados: até que ponto eu tenho sido humilde conforme os princípios bíblicos? Até que ponto eu tenho deixado Deus conduzir o meu viver e trabalhar na minha vida? Até que ponto eu verdadeiramente entendo a palavra bíblica que diz que Deus recompensa com provisões da graça divina aqueles que se deixam ser guiados por Ele? E ainda, sendo eu verdadeiramente humilde, como Deus me ensina? Como eu busco viver isso no meu lar, na comunidade cristã, nos grupos que eu frequento? Diante de nossas respostas e também das respostas daqueles que receberam a carta de Pedro, nós somos exortados acerca de vigiar e de estarmos firmes. Cada pessoa comprometida com a causa de Jesus Cristo sabe do dever e da necessidade de vigiar em obediência à ordem do próprio Jesus Cristo. Mas saber é uma coisa e viver o que se sabe é bem outra. Até que ponto nós vivenciamos isso? Até que ponto nós estamos alertas diante do leão que ruge ao derredor, como nos fala o texto? O texto nos fala na perseguição e na tentação de vacilar, que elas são coisas que sempre estão presentes. Hoje, praticamente nós não temos perseguições como as que aconteceram na comunidade primitiva. No entanto, não é assim que nós passamos por tempos difíceis, momentos de verdadeira tentação e acabamos colocando muitas coisas em dúvida? Não é assim que a vida de uma pessoa comprometida com Jesus Cristo experimenta um cair e levantar-se com certa frequência? Mesmo sabendo disso, é bom lembrar da palavra bíblica, ser sóbrio e vigilante. Ter isso em mente pode significar uma ajuda para não cair, pois quando estamos sóbrios e vigilantes, Deus nos fortalece. O texto bíblico ainda nos lembra que estar sóbrio e vigilante pode significar não ter muitos abalos na nossa fé. E ele ainda nos diz que os mesmos sofrimentos ocorrem à vossa irmandade espalhada pelo mundo. Para mim, é importante saber que eu não estou sozinha. Para mim, é importante saber que Deus está presente, que outras pessoas estão comigo no mesmo barco. Isso me fortifica. Sinto que, como comunidade, em meio aos anseios que nós vemos em nosso mundo, é tempo de nos unirmos mais em oração, em diálogo, em ouvir o irmão. Até porque nós não podemos nos encontrar presencialmente, mas não é por isso que nós não vivemos como comunidade, como corpo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, descansa o teu viver nos cuidados de Deus.
Entrega a tua vida a Ele em oração, pois Ele sabe o que é melhor para nós neste tempo. E tenha certeza de que mesmo não havendo uma saída, Deus já preparou um caminho quando ressuscitou seu Filho, que um dia voltará. Apenas creia. Amém. Sim, nós confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos assim chegar a Deus em oração. Senhor, gratos te somos pela nossa existência, pela família, amigos e irmãos que colocaste no nosso viver. Te pedimos, ó Deus, ensina-nos a sermos vigilantes nestes tempos de incerteza. Ensina-nos a, de forma humilde, deixarmos que tu conduzas o nosso viver e o nosso caminhar, para que não sejamos meros seres humanos, mas teus filhos, usados para levar a tua boa nova, a mensagem de esperança. Cuida de nós, te pedimos. Abre os nossos olhos para enxergarmos aqueles que necessitam de cuidado. Quebranta os nossos corações, de tal forma que não pensemos apenas em nós e naquilo que nós precisamos. Cuida do nosso país, que hoje sofre. Dá direção e discernimento às autoridades de cada estado e cidade. Sim, tudo mais colocamos em tuas mãos, quando juntos oramos como Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos, pois, para mais uma semana sob as bênçãos e o cuidado de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vão em paz e sirvam a Deus e ao próximo com muita alegria. Um abençoado domingo e semana a todos. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança.